Verdade de dar início. Já temos um coro bacana, vamos respeitar o horário, aproveitar esse mundo virtual, né, que ele nos possibilita, entre tantas coisas, ser pontual com os horários. Então, quero dar boa tarde a todos e todas. Eu sou Camila Loy, eu sou coordenadora de Relações Institucionais no GIF, e é um prazer tê-los aqui conosco no nosso 8º Web Hour do GIF. Então, desde que começou a pandemia, a gente começou a se reunir às quartas-feiras à noite, nessa proposta de ter um web hour, um bate-papo solto, um bate-papo de muita troca de informação, com participantes diversos da nossa rede, né? Não apenas associados, mas abrindo aí para esse número diverso de parceiros estratégicos que a gente tem na rede do GIF. O Web Hour, como eu disse, então a gente se encontra às quartas-feiras e desde o início da pandemia também houveram uns encontros às segundas-feiras, que é o projeto Iniciativa Emergência Covid, que a Kika, que está aqui com a gente, ela toca esse projeto, e esse projeto foi, né, ao longo desse tempo, ele começou com uma plataforma para mapear todas as ações, os fundos e os editais de resposta à pandemia, e esse projeto agora evolui com 5 eixos de ação. Então, se alguém quiser conhecer mais do projeto, e o GIF está no site do GIF, a gente pode dar mais detalhes depois. Eu vou pedir para a Luísa colocar para a gente o site do projeto Emergência Covid, para quem quiser participar, e quem for da rede do GIF está super envolvido nesse projeto, com suas ações compiladas aí. Muito bem. Então, nessa 8ª edição do nosso Web Hour, a gente vai falar sobre o apoio à sociedade civil e sua sustentabilidade econômica. O que tem que ser olhado, né, para fortalecer a sociedade civil? Essa mesma sociedade civil organizada que se mostrou de tamanha relevância nas respostas da emergência Covid. A ajuda chegou muito mais rápido nos locais que já tinham uma organização presente, né, uma sociedade civil organizada, e puderam entregar com muito mais facilidade, fazer esse fluxo da doação para a ponta com muito mais facilidade. Além disso, hoje um número muito maior de pessoas entende a importância da sociedade civil organizada. Essa experiência da pandemia, né, que vem escancarando esses problemas estruturais da nossa sociedade, deu luz a eles de uma forma mais ampla. E algumas bolhas foram furadas, e hoje a gente dialoga com uma diversidade maior de atores. A gente tem acesso a uma diversidade maior de informação e nos envolvemos de uma forma mais global com os problemas sociais do mundo, né? De uma forma lenta, em um processo de construção, não ideal ainda, mas a pandemia trouxe com ela essa oportunidade de acelerar alguns processos e refletir sobre novas práticas, né? A gente até aqui tivemos alguns aprendizados, né? Os problemas que estamos lidando, eles já existiam, a importância de uma burocracia mais eficiente, a importância de fortalecer as organizações da sociedade civil, sua gestão, a importância das doações, a importância das redes e das parcerias, e o fundamental que é atuar junto às políticas públicas. E refletindo sobre tudo isso, ficam as perguntas: quais são as políticas e estratégias de apoio e colaboração junto à sociedade civil que precisam ser tomadas? Como garantir a sua sustentabilidade econômica no momento que estamos vivendo e no que vem por aí? Existem novas demandas, né? Com o que estamos lidando? Então, para essa conversa, para dividir com a gente as suas visões e as melhores formas de apoio e colaboração e ações, a gente chamou o Fernando Nogueira, professor titular da GV, a Márcia Woods, da ABCR, vai nos contar do monitor de doações, e o Henrique Silveira, da Casa Fluminense. Então é um prazer enorme tê-los conosco, muito bacana trazê-los para bater esse papo com a gente. E aí eu queria, antes de começar, queria passar a palavra para o José Marcelo, secretário-geral do GIF, para dar umas boas-vindas. Depois eu volto com os recadinhos da nossa dinâmica, e aí eu passo o microfone para os nossos convidados. Zé, gostaria de dar um alô? Vamos sim, Cami, obrigado. Somar aqui o boa tarde a todo mundo, todas, todos juntos. E, sobretudo, evidentemente, a Márcia, Fernando, Henrique, né? Nos 3 casos, alegrias grandes. O Fernando comentou, né? Sempre bom voltar a casa, né? O Fernando honra o GIF com a passagem profissional pelo GIF na trajetória dele sempre, né? Então, é nessa dimensão. A Márcia, né? Como parceira aí de dia a dia, né, Márcia, nas várias frentes de construção ao longo desses anos, e o Henrique também, né, com muitas estradas e jornadas partilhadas
lá no Rio de Janeiro. Então, uma alegria pessoal muito grande estar com os três, a gente poder aqui com todo mundo ouvir. Acho que a Cami já trouxe, todo mundo que está aqui, né, conhece o contexto desse diálogo. Eu queria só destacar talvez duas coisas. Uma, pegar um gancho do que a Camila falou para reforçar o sentido e o compromisso do GIF, né? Acho que aqui tem uma agenda de fundo. Nós vamos falar aqui hoje sobre demandas, apoios no contexto da crise, né? Mas tem uma agenda de fundo que é o desafio de valorização ou de revalorização do lugar da sociedade civil, de atores de cidadania no país como um todo, para além da crise, né? A gente sabe que a gente tem vivido nos últimos anos um processo grande de crescimento de desconfiança com vários setores da sociedade, né? E cada vez mais, né, de hostilidade, inclusive oficial, muitas vezes, ao papel da sociedade civil, de atores de cidadania. Então, a gente já vem trabalhando, a partir lá da Mostra GIF de inovação social no ano passado, e buscando reforçar esforços de contribuir também na chave da comunicação, da difusão de papéis, de ações que a sociedade civil provê para a sociedade brasileira, né, e para a vida do país, no GIF, nesses últimos meses, né? Colocamos no ar, agora, no começo da semana que vem, um site que vai chamar Sociedade Viva, que, a partir da emergência Covid, né, que tem ali o mapa, mas que é uma coisa mais voltada para nós, que trabalhamos com isso no dia a dia, tem lá, ele não é um recurso de comunicação, né, mas nutrido por aquela iniciativa, buscando agregar e alavancar a difusão ampla no país das contribuições que estão sendo dadas por organizações da sociedade, país afora, diante desse momento, né? E acho que reforçar isso é fundamental. Então, eu queria aqui primeiro conectar com esse pano de fundo do desafio da gente produzir uma nova onda e uma nova onda de compreensão, de valorização e de mobilização em torno do lugar da cidadania no dia a dia do país e de sua contribuição fundamental para que tudo mais possa funcionar na nossa agenda pública, né? Acho que retomar isso é fundamental. E nisso, enfim, temos estado todos juntos nisso, e acho que a pandemia, a crise, aí sim, como a Camila colocou, por outro lado, torna isso muito mais autoevidente do que era há alguns meses, né? É muito mais automático hoje, pessoal, de alguém de que é, por exemplo, importante ter informação de qualidade ou ciência de qualidade do que era há alguns meses, que são outros setores que têm sido vítima, né, de ataque, de erosão, né, de desconfiança, e a mesma coisa com o papel da sociedade civil. Então, acho que a gente dialoga nesse contexto. E aí... Desculpa, gente, alguém está me ligando. O segundo ponto que eu queria trazer é esse, né? Acho que tem duas dimensões aqui do diálogo. Uma é novas demandas, quer dizer, o que a crise gera de pressão na atuação das organizações, né? Estou lá fazendo meu trabalho e outras demandas surgem de resposta emergencial, como é que isso impacta a vida das organizações. E a outra é da sustentabilidade, né? Como é que um cenário de muitas vezes ter que suspender atividades ou financiamento, etc., impacta a sustentabilidade econômica. Acho que essas duas dimensões, demandas no campo de ação e a econômica, são complementares, se colocam no contexto. E aí a pergunta fundamental, a gente sempre incentivando nesses web hours, como que atores de filantropia e de investimento social privado deveriam dialogar com isso ou poderiam dialogar e contribuir nesse cenário, né? Que flexibilidade em relação àquilo que não tem como mais ser executado no plano de trabalho, que precisa ter ajustado nos planos de trabalho acordados, né, para que a manutenção institucional das organizações possa se dar. Enfim, o que é preciso fazer para responder a esse momento da melhor forma e, terminando aqui, para que essa resposta, por outro lado, retroalimente da melhor forma a trilha de longo curso de sustentabilidade, de enraizamento das organizações, da valorização delas na sociedade, como precisa ser. Então, eu queria trazer aqui esse pano de fundo e ao fazê-lo, reforçar esse compromisso, esse trabalho também contínuo do GIF, como de todo mundo que está aqui reunido nessa agenda, né? E aí, o prazer de novo da escuta e da gente poder seguir no diálogo. Obrigada, Zé. Então, é isso aí, pessoal. Eu gostaria, então, de só contar para vocês que o Web Hour ele fica gravado, os outros 8 Web Hours também estão gravados no canal do YouTube do GIF, então depois... Peço para a Luísa também, se ela puder colocar o endereço aí, então o de hoje será gravado, a partir de amanhã estará lá no nosso canal do YouTube. Se tivermos aqui com a gente alguém que não for da rede do GIF e quiser receber nossa newsletter, nossa agenda do setor, deixa o nome, a organização e o e-mail que a gente cadastra vocês na rede do GIF. Então, a ideia aqui, eu vou pedir para que a gente escute, então, o Henrique, depois a Márcia, depois o Fernando, mas não necessariamente a gente precisa, quando eles acabarem, a gente precisa esperar os 3 falarem. Vamos
está aberto, quem quiser, após a fala de cada um, fazer suas colocações, desafios, o próximo a falar já pode até fazer uma dobradinha aí de palpite do que foi perguntado. Então, fiquem muito à vontade, a ideia é essa. Se vocês quiserem falar, coloca o nome no chat, eu atendo vocês a partir daí e vou chamando as pessoas que quiserem falar. Então, é isso aí. Henrique, muito obrigada por estar conosco. E, como eu disse, são de 10 a 15 minutos, eu te dou um toque se você ultrapassar os 15, só para a gente ser aqui controladora do horário, tá bom? Obrigada, Henrique, com você. Tá bom, Camila. Obrigado pelas orientações. Vou ficar de olho aqui no horário também para falar aí dentro do tempo. Enfim, queria mais uma vez agradecer o convite, Camila, Zé, prazer estar aqui com o Fernando, com a Márcia. Legal, né, saber que a Graciela está aqui na sala também, estou vendo o Márcio Black, enfim, então, prazer estar aqui trocando com vocês, né, eu acho que é um tema muito importante aí, né, nesse contexto do Covid. O que eu me organizei um pouco para falar, e é legal que a dinâmica aqui é uma dinâmica de conversa mesmo, deixa eu tirar esse negócio aqui. É uma dinâmica de conversa, então é um pouco falar da nossa experiência aqui no Rio de Janeiro, né, nesse contexto do Covid, e aí eu acho trazer algumas reflexões, e reflexões que eu sei que, na verdade, já estão colocadas aí na agenda, né, do setor. Então, eu acho que um pouco como é que a gente pode aprofundar mais elas e pensar em como é que a gente pode acelerar certas agendas que já estão colocadas. Mas, um pouco até seguindo a linha do que o Zé falou, né, o quanto a pandemia ela impacta do ponto de vista das atividades das organizações, né, e a dimensão também da sustentabilidade financeira. Bom, a gente aqui pela Casa Fluminense, deixa eu colocar isso aqui, enfim, assim como todo mundo, a gente foi, né, atravessada aí pela pandemia, tendo que reorganizar todas as nossas atividades, não só aqueles dilemas de o que é que eu tenho que rolar para frente, o que é que vai ter que não faz mais sentido fazer, vai ter que não vai fazer mais, coisa que estava lá na frente que a gente teve que adiantar para fazer agora. Então, quanto isso tudo pressiona a equipe que está trabalhando, tem setores da equipe que acabam ficando mais sobrecarregados nesse cenário, né, de atuação online, por exemplo, a comunicação acaba sendo muito pressionada. Mas a gente, enfim, além de organizar aquilo que já estava previsto fazer, relação com o financiador, né, plano de trabalho, a gente tem que ainda dar respostas ao contexto, né, do Covid. Novamente, acho que é algo que todo mundo compartilha disso aqui. Lá na Casa Fluminense, as ações que a gente se colocou para fazer, na verdade, continuou alinhada com aquilo que são os nossos objetivos para o ano, né? Então a gente consegue um pouco organizar o backlog de projetos em cima dos objetivos da casa e trazer essas novas atividades, né? E era basicamente atividade na área de mobilização e apoio à captação e distribuição de cestas básicas, né? Em territórios, né, na periferia do Rio de Janeiro. E essa é uma frente que a gente chamou de mobilização, e uma frente de informação, né? Então, falar primeiro da informação, a gente se organiza para um pouco trabalhar com dados, indicadores que consigam evidenciar mais o quanto a pandemia vai ampliar as desigualdades. Quer dizer, a gente já vive num cenário, como já foi falado aqui, de desigualdades estruturais no nosso país, e a pandemia aumenta ainda mais esse fosso na nossa sociedade, né? Ela aumenta isso, acelera esse processo. Então, a gente trabalhou com informações, com infográficos, buscando fazer incidência aí nos meios de comunicação para chamar a atenção de como isso impacta o processo, né, a situação das habitações, né, muito precarizadas, com adensamento, muitas pessoas morando na mesma casa, situação da assistência social e também da educação, né? Não dá para pensar que esse processo de educação online se dá de maneira igual para todo mundo, que tem uma parcela, só aqui no Rio de Janeiro, algo como 1/3 dos estudantes que prestaram o Enem no ano passado, 1/3 não tem computador em casa, internet internet que só tem rede social, né, no pacote de dados, então, algo em torno de 1/3, né?
Então, a gente buscou trabalhar nessa chave narrativa, explicitando desigualdade e pandemia. Na frente de mobilização, acho que aqui tem coisas interessantes, que a gente se colocou uma preocupação que a Casa tem, a Casa busca atuar aqui no Rio, né, com um papel de articulação de atores da sociedade civil para a discussão da agenda pública no Rio de Janeiro. Então, a gente tem uma perspectiva muito de atuação em rede. Então, quando no processo da pandemia, a gente ficou muito de olho em quem já estava fazendo coisa, né, e como a gente poderia se somar, né? Aqui a preocupação era evitar a sobreposição de atividades, que eu acho que é um desafio também nesse momento, né? Falta de coordenação, e tem muitas ações, às vezes, sobrepostas. Então, a gente buscou se somar, a gente se somou aqui no Rio de Janeiro com um movimento expressivo, que foi o movimento Rio contra o Corona, que está dentro do movimento União Rio, captou muitos recursos aqui no Rio de Janeiro, e a gente se somou a esse movimento, de um lado, tanto aportando recursos lá no movimento Rio contra o Corona, financiadores que buscaram a gente para apoiar a Casa Fluminense em ações de cesta básica, de apoio, que já tinha toda uma logística de compra e distribuição de cestas básicas. Tá tudo bem aí? A conexão tá boa? Você tá falhando um pouquinho. Eu não sei se talvez desligar sua câmera. Eu sei que é chato falar sem estar com a câmera ligada, mas Tá bom. Vou tentar dá uma testada e aqui. volta depois, desliga um pouquinho e volta. Tá, beleza, vou seguir aqui. Qualquer coisa, manda um alô no chat aí para eu saber se eu tô falando sozinho aqui. Não, pode deixar. Então, a gente, enfim, estava dizendo que a gente buscou se somar com movimentos que já estavam acontecendo na cidade e somar nele, de um lado, tanto com recursos e novos financiadores, e, de outro lado, a gente apresentou ali uma lista de atores locais com os quais a Casa Fluminense se relaciona na sua rede de interlocução aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, que são lideranças, coletivos, organizações locais que estavam atuando no processo de captar cestas básicas e distribuir na comunidade, né, para as pessoas ali em situação, né, de vulnerabilidade. Então, isso foi a nossa resposta ao processo da crise. E aí, olhando aqui o tempo, o que né, para fazer um resumo aqui do que nos parece que foram aprendizados, né, para partilhar com vocês. Primeiro, vem uma fala muito recorrente dessas lideranças que estavam basicamente na zona oeste do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, né, regiões empobrecidas aqui da metrópole fluminense, tinha uma expressão que era o seguinte: essa situação dessas famílias em vulnerabilidade econômica e de insegurança alimentar, ela já era pré-crise, ela já era pré-pandemia. Você já estava falando de pessoas que estavam desempregadas há mais de um ano, que não tinha renda recorrente. Aí você imagina uma família que tem uma mãe solteira, 3 filhos, que está na escola, vive de uma faxina. Então, já era uma situação de muita vulnerabilidade para essas famílias, pré-crise. Então, eu acho que essa é uma dimensão. A gente não imaginar que isso começou agora. Sei que não é um entendimento daqui. Outra questão importante que a gente percebeu, e tem a ver com o fortalecimento da sociedade civil, é que todo mundo concorda que toda essa engrenagem que foi feita de solidariedade, que envolve doações, né, de empresas, pessoas com recursos, né, esse volume de recursos, imagino que a Márcia da BCR vai falar um pouco mais desse montante que foi arrecadado, que é uma coisa muito importante que aconteceu no nosso país. Mas você tem toda uma logística de distribuição dessas cestas básicas, né? Tem quem doa, tem quem gerencia o recurso, tem quem compra os insumos e tem quem doa lá na ponta. Como você falou, Camila, quem faz o processo de doação na ponta são lideranças locais, organizações comunitárias, coletivos que têm conhecimento sobre o território, conhecem as áreas mais pobres, têm relação de confiança
E essa engrenagem toda só vai funcionar se essa parte aqui no final, na ponta, conseguir fazer seu serviço. Acontece que essas pessoas, uma grande parte delas, né, dessas lideranças e organizações locais, também estão em situação de vulnerabilidade, né? Também estão em situação de não ter financiamento para suas organizações. Muitas dessas organizações são organizações informais, são coletivos, né? Não tem um CNPJ, né? Então, talvez não tem uma sede própria, atua num espaço emprestado. Então, e, novamente, também, muitas dessas lideranças também estão desempregadas, né? Carregam com eles o desejo de colaborar com a comunidade, mas também estão com aquela conta de luz pendurada, estão devendo um carnê de alguma coisa, estão preocupados ali em entregar a cesta básica no território, mas as contas em casa também estão... E eu estou dizendo isso porque muitas dessas pessoas, né, pela relação de confiança que a gente tem, vieram revelar isso para a gente, né? Falar, cara, eu estou recebendo aqui 200 cestas básicas, preciso me organizar para entregar isso na comunidade e eu não tenho dinheiro para o básico, né? E aí, enfim, a Casa Fluminense buscou fazer um apoio específico para lideranças que a gente identificou na nossa rede nessa situação para apoiá-las. Então, acho que aqui já vai um ponto, né? Novamente, são lideranças que são aquelas que ficam mais expostas à doença, porque ficam circulando pela comunidade para entregar essas cestas, por mais que tomem as medidas de precaução. São lideranças que ficam expostas a conflitos e jogos de poder dentro do território, porque você imagina uma liderança comunitária receber 200 cestas básicas, o candidato a vereador que está ali fica de olho em cima dele, vai assediá-lo, o cara, né, a gente viveu isso aqui no Rio de Janeiro, né, um nosso drama aí de relação com milícia assediando. Então, você tem vários conflitos que essa pessoa fica exposta, né? Um tipo de conflito que a gente viu aqui com alguma frequência, você tem uma liderança comunitária, entregou lá as 200 cestas básicas, só que a lista tinha 250, tinha 300 pessoas. Essas 100 pessoas que não recebem hostilizam essa liderança, porque vai dizer, isso tudo é armado, eu não recebi, eu vou te denunciar, eu vou te caluniar. Então, essa pessoa está num lugar de extrema vulnerabilidade, de extremo estresse, né, para fazer com que aquela doação de 100, 200 reais que alguém fez, ou 1 milhão que seja, consiga chegar no território. Então, eu acho que a gente conseguir ter um olhar para esse elo dessa engrenagem, que é um elo frágil e um elo né, tem uma série de vulnerabilidades, mas é um elo fundamental para todo esse processo acontecer, e ele é um elo, que é a palavra que eu ia dizer, um tanto quanto invisibilizado nessa demanda dele. A gente precisa conseguir dar resposta para essa pessoa, né? Porque senão isso tudo não vai funcionar. Então, eu acho que essa é uma imagem que eu queria compartilhar com vocês, para a gente ter olhar para esse sujeito, né? Para esse sujeito concreto desse território, que está à frente de uma organização, de um coletivo, o que quer que seja. Eu acho que olhando um pouco para frente e tentando ir um pouco mais nessa pergunta de desafios para o financiamento da sociedade civil, acho que parte das respostas o grupo aqui, em alguma medida, já tem, né? Eu destacaria aqui 2 frentes importantes, né? Porque a gente, no fundo, precisa responder a pergunta: como é que se financia a sociedade civil no Brasil? Essa é a pergunta. Como é que se financia a sociedade civil no Brasil? É o governo? É a sociedade? É as empresas? Qual é a infraestrutura que garante sustentação para esse tipo de organização nesses territórios, que já ficou mais do que evidência a importância deles para ações, não só ações como essas, mas para a própria sustentação, fortalecimento, aprofundamento da democracia no Brasil. Então, se a pergunta é essa, como é que se financia a sociedade civil no Brasil, eu acho que tem 2 caminhos aqui, normalmente, que o grupo já vem debatendo. Um é como é que a gente amplia a cultura de doação no nosso país, né? A cultura de doação por pessoas físicas. A gente ainda é um país, a gente doa pouco, a gente precisa doar mais. Eu acho que já vem um movimento grande nos últimos anos
e eu sei que existem esforços diversos aqui nessa direção de ampliar as doações individuais, e a gente precisa avançar nisso. A internet está dizendo aqui que ficou instável. Estão me ouvindo? Faça um sinal, por gentileza. Tá, desculpa. Estamos te ouvindo. Aproveito para te contar que já foram 14 minutos, Henrique. Tá, beleza. Aí eu vou fechar aqui, Camila. Então, doação pessoa física é um caminho, mas também tem a questão da doação de empresas e fundações, né? Eu me lembro e eu sei que esse é um debate também no nosso setor, né? No nosso país, o nosso investimento social privado, ele em grande parte ele financia as próprias fundações das empresas doadoras, né? Isso já é um diagnóstico que está colocado. A questão é como é que a gente avança com um processo onde, mais do que financiar as próprias fundações, institutos, esses recursos consigam financiar a sociedade civil, organizações da sociedade civil que atuam com base territorial em territórios diversos pelo nosso país, seja nas metrópoles e periferias urbanas, seja no campo, seja na Amazônia, né? Como é que esse recurso consegue irrigar esse ecossistema da sociedade civil que está lá enraizada na luta constante pela garantia de direitos tão violados no nosso país. Então, eu acho que a pandemia traz novamente essa questão. Eu acho que a gente teve movimentos relevantes, expressivos de doação de empresa e de fundação nesse contexto, organizações locais, mas, novamente, muito no contexto da ação emergencial. Eu acho que, para fechar com essa ideia aqui, eu me lembro acho que é o censo GIF, né, que mostra lá o volume dos recursos que são distribuídos, né, que são reinvestidos nas próprias fundações que têm atuação mista, né, tanto investe na sua operação quanto também faz doação, e tem doação que tem o foco em doação para a sociedade civil. A gente precisa equilibrar isso, né? Na verdade, ampliar a quantidade de empresas, de fundações, que não só reinvestem na sua operação, mas que conseguem criar programas de grant-making para financiar a parcela expressiva da nossa sociedade civil. Eu sei que, novamente, existe uma agenda pública que o GIF toca nesse sentido, e vários daqui estão envolvidos, mas eu acho que essa é a agenda que precisa ser acelerada nesse contexto. Bom, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que tenha dado para ouvir tudo aí com essa internet aqui oscilando. Deu super, a gente te ouviu. Opa, desculpa, a gente te ouviu totalmente. Ela deu uma cortadinha, às vezes, mas foi perfeito. Se você quiser voltar a sua câmera, isso, ou seja, eu adoro poder ver as pessoas, acho que isso dá um calor. A gente não se olha no olho, né? Porque é aquela coisa, se olhar na câmera não se vê, mas de qualquer forma acho que ver as pessoas é muito bom. Henrique, muito obrigada. Acho a sua fala foi num crescente, assim, né? E no final vai dando uma coisa, assim, de falar, nossa, quanta coisa que a gente precisa pensar. Eu acho que essa ideia que você traz é muito importante, né? As organizações são feitas de pessoas, as pessoas são a alma de tudo que tem por trás. E aí esses líderes da comunidade, como você fala, eu fiquei pensando se tem rede de apoio para esses líderes, enfim, toda uma conversa, né? Pensando neles e a importância realmente que você ressalta fundamental. E essa pergunta, né? Qual é a infraestrutura de financiamento das organizações da sociedade civil? Essa é uma pergunta desafiadora que temos pela frente. E aí, com isso, eu gostaria de saber se alguém tem alguma colocação, não vejo ninguém no chat, e aí acho que é um super gancho, então, com essa pergunta, para passar para a Márcia e escutá-la um pouco sobre isso. E, pessoal, fique à vontade aqui, quem quiser, escreva no chat, quem quiser falar, coloque seu nome aí no chat, tá bom? Márcia, muito obrigada por estar conosco, conta aí pra gente. Bom, vamos lá falar um pouquinho, acho que... Vou começar, então, contando um pouco para o monitor sobre, né, o monitor de das doações Covid, que foi uma iniciativa que a BCR fez agora na pandemia, e depois a gente pode ir para a discussão, então, da mais macro, quer dizer, uma coisa leva a outra, né, sobre a sustentabilidade das organizações e o futuro, o que vem por aí, né, a realidade hoje, o que vem por aí. Bom, para quem não conhece o monitor das doações,
Covid foi uma iniciativa que a BCR lançou no dia 31 de março. Foi quando a gente percebeu que o volume de doações para a pandemia, para lidar com os efeitos da pandemia, eles estavam sendo expressivos, algo que a gente nunca tinha visto no Brasil. Então, a gente foi compilando essas informações dos doadores e publicizando isso num site, o site Monitor das Doações, e tudo isso baseado em informações públicas, então que eram anunciadas na mídia ou pelos próprios sites das empresas. E em 31 de março foi lançado um monitor contabilizando aí 450 milhões em doações, e 2 meses depois, que é hoje, um pouquinho depois, né, de 2 meses, a gente está com 5.525 milhões. E com isso a gente foi incrementando um pouco a ferramenta, né, não só pegando as doações aí que estavam sendo anunciadas, a maioria por empresas, quer dizer, o grande volume vem por parte de empresas, institutos, fundações, indivíduos, algumas famílias, mas também foi se juntando a isso campanhas de arrecadação, os crowdfundings, as campanhas, como o Henrique mencionou aí, que estão lá no monitor, que o Rio contra a Corona e União Rio, que elas somam aí somam 411 campanhas, desses 5,5 bi, 377 milhões vêm delas. E são aí 347 mil doadores que contribuíram para esse valor. Então, é um montante expressivo, né, que a gente diz que é a maior arrecadação aí feita para um evento, um episódio no Brasil. E foi muito interessante, né, porque aí já pensando um pouco no setor, o que a gente pode fazer para pensar na sustentabilidade das organizações, né? A gente vê essa grande mobilização, a maior parte desse recurso indiscutivelmente está sendo para infraestrutura de saúde, para questões de EPI, para as organizações que estão lidando com as questões de saúde lá na ponta, mas também tem uma parte dessa que, como o Henrique falou, está indo para assistência das famílias, né, segurança alimentar, repasse de recursos, enfim, para temáticas dos afetados aí pela pandemia, pelo desaceleramento econômico, pelo isolamento social. Então, assim, o que a gente está vendo é que está vindo para essa nova carga e essas novas demandas, que também o Henrique mencionou, que as organizações estão tendo que abarcar. Mas também tem todo o serviço corrente que as organizações que estão possibilitadas de atuar ainda, né, não estão fechadas, mas que continuam acontecendo. Então, por exemplo, o GRAAC está ainda lá operando, né, está ainda lá trabalhando com as crianças. Quer dizer, tem outras causas que continuam atuando, mas que, como não estão no foco da pandemia, elas estão sofrendo a sua queda de arrecadação. Isso vou falar um pouquinho mais lá para frente. Vamos falar do efeito monitor. O que foi bom para o setor, o efeito monitor? O nosso setor é difícil ter dados, né? A gente não tem dados, a gente tem algumas informações de segmentos. Então, por exemplo, o GIFIA é uma organização que olha com muito cuidado e carinho para a sua rede e consegue ter um censo que dá uma riqueza de informações para o setor trabalhar. Mas não é uma parte, é uma amostra. Assim como o Fernando pode falar do Instituto do Ar, que tem lá as melhores ONGs, que também dá uma outra amostra que a gente tem do setor. O monitor também acaba sendo uma amostra disso, mas a gente não tem informações sobre todo esse setor. Então, quando o Henrique pergunta quem que financia o setor, né? Como que é? A gente tem esse volume macroeconômico aí do quanto vale o terceiro setor, quanto é uma economia disso, quanto mexe. Isso é problemático, porque a gente não está na pauta de discussão dos grandes assuntos no Brasil. Então, o monitor, acho que ele teve o efeito de trazer dados e com isso a gente conseguiu entrar na discussão. Então, a gente conseguiu ver pela primeira vez, em muito tempo, doações estando na capa do jornal, que, enfim, fazendo a mídia, né, repercutindo.
E não era a doação do Bill Gates e nem do Giving Pledge dos maiores filantropos do mundo. Então, era nacional, era nossa. E com isso também um holofote para os próprios doadores, de quem estão fazendo a diferença e a forma que eles estão se engajando. Isso tem um efeito, e o que a gente viu no monitor pelo crescimento do semana a semana, que tem esse efeito de realmente contagiante, né? Então, foi uma epidemia de doação também, né? Teve esse contágio de que as empresas doaram, as empresas elas entravam em contato com a BCR e falavam assim, olha, coloca a minha doação ali no monitor, quer dizer, essa questão de eu também faço parte desse grupo, eu também estou ajudando o Brasil, eu quero ser reconhecido por isso, né? E isso é muito legal, é aquela competição positiva que a gente quer ver, de mais gente querendo falar isso, e até a própria, a gente tem aí a Globo abrindo em horário nacional, o Solidariedade SA, acho que esse é o nome do painel deles, falando sobre doações. Pô, isso é sensacional, dando o nome das empresas, dando um mérito para elas, né? Então, quer dizer, doação deixou de ser aquela coisa que você faz escondido, mas agora a gente faz porque faz sentido o Brasil, o jeito que a gente está, e então faz sentido falar disso, né? Faz sentido de falar de doação. Então, isso foi muito legal. Eu acho que é um ganho muito importante, porque você traz a importância, a relevância da doação para fazer a diferença no país, você discute isso, você conversa disso, a partir do momento que você publiciza isso, você cria, então, mais até questionamentos, reflexões, como pode ser diferente, enfim. E o que a gente vai precisar? Porque a gente está nessa primeira onda dessa pandemia, mas que são a crise sanitária, mas a gente vai ter uma cauda longa aí, que vai ser todos os impactos socioeconômicos que vão vir depois disso, e a gente vai precisar manter essa doação e esses recursos indo para o setor, que são essenciais para continuar o trabalho, né? Então, acho que o setor mostrou, com esse volume de doação, a capacidade de captar recursos, de articular, a capilaridade que tem de chegar na ponta o benefício social lá, e a capilaridade também geográfica e territorial desses diferentes grupos articulando, né? Então, é em todo o país que você vê as campanhas acontecendo, em alguns mais e outros menos. Acho que uma correlação boa aí para a gente estudar no monitor depois é ver até relações com entraves que a gente tem de infraestrutura. Então, por exemplo, qual que é o impacto? Então, a gente fica discutindo lá dentro da BCR, com o Fernando, enfim, com outros grupos aí, né? Porque tem estados que têm mais campanha de crowdfunding e outras não. Será que tem uma influência direta do ITCMD? O que é essa porcaria desse imposto que a gente tem que acabar com ele logo, né? Então, também falar de doações deu essa questão da gente estar pautando. Então, saíram matérias excelentes na mídia falando sobre ITCMD, foi uma PEC que foi apresentada pela senadora Mara Gabrilli para eliminar esse imposto sobre doações. Então, gente, isso é uma coisa arcaica, caduca, horrorosa que a gente tem no nosso país que a gente precisa acabar. Então, esse é um dos pontos que fica aí de lição de casa para a gente olhar a infraestrutura macro, de pensar na sustentabilidade do setor. Tem umas coisas anacrônicas que precisam ser, enfim, acabar com isso, e acho que essa visibilidade das doações nos dá a oportunidade de falar desses assuntos que não são tão sexys e tão gostosos de falar. É difícil falar disso, né? Mas é necessário. Porque senão porque hoje você cria duas categorias de organizações, aquelas que têm imunidade tributária total. Então, se uma empresa até vai fazer uma doação in kind, isso também tem uma coisa, gente, esse monitor de doações é só para doações que são valoradas, né? Então, aqui não captura tudo que foi doado em espécie. Então, o álcool gel, a água, a cesta básica que não foi valorada, a gente não entrou no monitor. Então, acho que do mesmo jeito que a gente está trabalhando com subnotificação de caso de Covid, tem subnotificação de doação, tá? Então, pode triplicar vou dizer 5, pode multiplicar por 5, porque acho que cada notificação que a gente recebe de doação, 4 delas, 5, 6 é de doações em espécie que a gente não tem como colocar no monitor, e uma delas é que é valorada, né? Então, esse volume é muito maior.
Mas então a gente cria duas categorias, né? Porque são aquelas que têm imunidade tributária, que não incide nada, mas e as outras que tem que pagar o ITCMD, mesmo que você recebe uma, né? Ou para fazer uma doação que se a organização não tem imunidade, a empresa tem que pagar o ISS, enfim. E são coisas aí que só aumentam na burocracia e nessa transação, dificulta a doação. Então, você tem uma dificuldade de processamento de doação no Brasil que a gente não conversa sobre isso. E não é só no sistema tributário, mas é no sistema financeiro também. Processamento via banco, via todo esse processo que faz o dinheiro chegar no doador. Mas aí, vamos pensar um pouco nos desafios que a gente está vendo para o setor. E aí, Camila, me fala do meu tempo, se está tudo bem ainda. Te falo, você já falou 10 minutos, tem mais? Tá bom, então, mais 5. Então, vamos olhar um pouco mais para frente, né? O que a gente está vendo? Tem esse contexto de dificuldade, que o Henrique já tocou um pouco, né? Que são as grandes desigualdades que vão só acentuar. Outras demandas sociais emergentes vão surgir aí, né? Porque vai ter um retrocesso, mas vai ter um retrocesso no setor mesmo, porque o dinheiro ele está parando de vir. Quer dizer, muitas organizações não estão tendo condições de captar ou fazer suas captações como estava planejado, não estão conseguindo executar suas atividades como não, né, estava planejado. Hoje tinha uma matéria na Folha e ó, que legal, a Folha colocando uma matéria sobre 4 instituições, que é a Jo Clemente, a Dorina, o Dedir, que todos que trabalham com pessoas com deficiência, a CD, estavam falando que elas estão fazendo um pool para captar 75 milhões, porque elas estão com queda de receita de 30%, e estão prevendo um déficit por ano de 50 milhões. Quer dizer, isso é matéria grande, legal, com referências, dados, enfim, falando sobre a causa, temática, quer dizer... ou seja, está tendo uma grande desmobilização de doações também correntes, então, para as outras temáticas não atreladas à Covid, ou seja, as organizações elas vão ter que ser criativas na sua captação, em formas de captar diferentes do que elas estavam fazendo, partindo para questões, para modalidades online. A gente viu muitas lives, né, surgindo aí para captação de recursos. O JP, que é louco por uma live, o JP, que é o diretor executivo da BCR, para quem não conhece, é o maluco da live, segue todas para ver quanto recurso foi doado. Depois a gente pode fazer só um especial de lives aqui para ele falar tudo sobre lives. Mas o fato é que, quer dizer, está surgindo essas novas modalidades, mas é que vai precisar recurso. E aí o problema é que é isso, falta de recurso, as organizações vão ficar descapitalizadas, e no momento que a sociedade vai mais precisar desse apoio delas lá na ponta, né? Então, um olhar do investidor social para as organizações e para ajudá-las a caminhar nesse processo, e aí exige um investimento social diferente, porque você tem que dar para a sustentabilidade dela, ou para ela se reorganizar, para ela ter fluxo de caixa, para ela conseguir navegar esse momento de crise, enfim, para dar apoio para aquele líder comunitário que está lá na ponta sofrendo. Enfim, quer dizer, são novas modalidades que exigem um diálogo mais próximo, um olhar mais próximo, e que a pandemia trouxe, tá? A pandemia conectou muito o doador com a ponta, né? Então, antes você via um processo mais burocrático e mais formal para essa doação, e hoje ela conecta muito, você tem um doador muito mais engajado e menos burocrático, enfim, mais envolvido. Acho que isso a gente tem que manter nessa relação e ter um recurso que ele é mais desatrelado mesmo, em que ele vá para a organização poder ter flexibilidade de como ela usar esse recurso e poder, enfim, decidir onde usar essas relações. Que mais que eu acho que é importante? Então, quando a gente olha para o futuro, a preocupação, e aí falo muito como a BCR mesmo, é de a gente olhar e fortalecer essa infraestrutura do setor. Então, por exemplo, quando estava tramitando aquele projeto de lei para ajudar as pequenas e microempresas, por que não entrou ONG ali, naquele ajuda financeira para as organizações? A gente lutou por isso. Mas não entrou. Então, até quando a mídia fala
né, desaceleração de cada uma das indústrias, seja turismo e outras delas, por que o setor não aparece lá? A gente não entra como um setor lá para se mostrar isso. Eu acho que é isso que a gente precisa ganhar e fortalecer enquanto isso. Então, fazer um anuário do setor, ter essas informações de quanto a gente vale como economia. Isso para ser, eu acho que é uma oportunidade boa da gente fazer essa valorização e se posicionar. Criação desses fundos de apoio, eu acho que é uma ideia interessante. Eu estava conversando outro dia com o Vitor da Fundação Abrim, que eles têm uma rede de apoio, né, 300 organizações, e eles estavam recebendo as mesmas demandas que o Henrique estava falando das organizações, falta de dinheiro para pagar a conta da água, luz e tudo mais tal, e daí eles estavam se organizando para criar um fundo de socorrer as organizações com pequenos grants para ajudar elas a navegar nessa situação. Então, acho que também essa é uma ideia. E, com certeza, manter essas campanhas maravilhosas que a gente está vendo aí, principalmente de crowdfunding, para manter o indivíduo engajado e solidário e doando, porque, com certeza, a gente não vai ter tempo de falar muito aqui, já vou encerrar a fala, mas como das fontes de recurso, elas que dão autonomia, a legitimidade e a grande sustentabilidade para as organizações se manterem. Então, se você é um investidor social, ajudar as organizações a desenvolver estratégias de captação com indivíduos, campanhas para buscar recursos ou provocá-las a fazer coisas desse tipo, é uma grande forma de você contribuir com a organização. Então, dentro da sua temática e causa apoiada, você ajudar ela a montar a sua estrutura de captação com indivíduos, enfim, a pensar nesses assuntos e pensar na sua sustentabilidade. E eu acho que só um aviso que eu vou dar antes, no final desse mês a gente tem o Festival da BCR, né, que vai discutir exatamente esse tema, que é a captação de recursos para as organizações da sociedade civil. Então, é bom ficar de olho, anotar na agenda aí, que vai ser todo virtual, online, todo mundo de casa. Vou discutir o assunto. Muito bom, Márcia, muito obrigada. Seguiremos, né? A sua fala certamente não teve um ponto final aí, porque ficam muitas curiosidades e muita coisa para a gente seguir, né? Eu acho que é importante isso que você fala, né? Dessa visibilidade do setor. Então, estamos num momento muito oportuno de dar essa visibilidade, como a gente já falava antes, Henrique trouxe na fala, a gente já trouxe nessa fala a importância, né, que se vê hoje da sociedade civil e também dos doadores. Então, é isso que você falou, quanto mais falarmos disso, mais importante né? Toda essa questão da sustentabilidade econômica, que é um tema também anterior à pandemia, fica também aqui o convite. O GIF tem um projeto que se chama Sustentabilidade Econômica das Organizações da Sociedade Civil, fez muita parceria com muitos que estão aqui e toca muito essa questão do ITCMD, né? E quantas comemorações foram feitas quando se finda esse imposto, quando se consegue melhores leis, melhores formas de aplicação para isso. E vários escritórios parceiros de advocacia que também lutam por essa causa com a gente, falando disso tão importante como você traz, né? E aí, eu queria, antes de passar para o Fernando, essa questão, a Silvia trouxe uma questão que eu acho muito importante, que eu queria, além de ler a pergunta dela, né, de colocar o que ela traz, mas falar outra coisa que se discute muito, né, a partir dessa agilidade das doações, foi também essa importância, já falada antes, mas como a gente tem que olhar para isso, dessa maior confiança do doador para a organização que recebe esse recurso. Então, fortalecer esses laços de confiança para o setor é muito importante. Cada um tem o seu papel. E aí caminha naquilo, né, que o Henrique estava falando também, dos institutos empresariais caminharem para serem mais híbridos, né? Uma coisa que o GIF também coloca ali no censo e fortalece essa ideia de doar para a organização da sociedade civil e não apenas executar os seus próprios projetos. Então, essa confiança é muito importante. E aí a Silvia, eu sei que o Henrique já disse que vai comentar, ela fala de como fazer com que todas essas capacitações que existem, né, tantas e tão boas, cheguem a essas comunidades frágeis e vulneráveis. E aí o Fernando disse que é uma boa questão, então vai ser ótimo que o Henrique pode comentar, porque a pergunta foi para ele e a gente já passa para o Fernando. A Silvia colocou aqui
Ah, muito bem. Colocaram o link para o Festival da BCR. Muito bem. Então, eu gostaria, eu vou fazer isso. Vamos lá, Henrique. Você não quer um minutinho responder a Silvia? Conecta com a pergunta dela. E aí, Fernando, eu já passo para você. Você também abarca a pergunta da Silvia e segue na sua fala? Pode ser, gente? Então, se sim, Henrique, com você. Eu vou fazer um comentário aqui breve, né, a reflexão que ela já trouxe aqui. Sem dúvida, o prêmio Melhores ONGs é uma referência. A gente mesmo na Casa Fluminense olha lá como checklist de coisas que a gente precisa fazer, que a gente precisa cuidar. Mas eu também entendo que o prêmio, ele, em alguma medida, não só o prêmio, mas o checklist, é claro que ele, em teoria, ele é para todo mundo, mas tem uma parcela da população que, normalmente, não está nessa margem, né? Ela está preocupada ali com uma outra sobrevivência. Mas eu acho que a mensagem aqui é a seguinte, deixa eu tirar a câmera aqui. Eu diria que a mensagem é o seguinte: isso tem que ser uma via de mão dupla. Tanto de um lado, a sociedade civil precisa estar melhor preparada, melhor organizada, comunicar bem o que faz, comunicar bem os seus resultados, né? Parte do checklist que está ali no Melhores ONGs. Isso é uma tarefa da sociedade civil e eu acho que tem uma demanda aqui de capacitação. Mas, de outro lado, quem se coloca para ser financiador, seja institutos, fundações e tal, também precisa ter uma política clara de como pretende fazer o investimento. Entendeu? Qual é a política, né, das fundações fazendo essa transição de ser uma organização que só investe na sua operação, mas que a partir de agora vai pegar uma parte do orçamento para fazer grant making, demandar, né? Se prepara aí, porque aí um pouco de experiência, assim, do que eu tenho acompanhado, porque tem uma falar assim, tem muita organização com contradição de maneira ampla mesmo da nossa sociedade. Tem muita organização que não está preparada, não está organizada, né? Tem demanda por capacitação. No entanto, nos últimos anos, houve muitas capacitações, sim. E muitas organizações se prepararam, né? Se capacitaram. E eu vi, no período recente também, né, nessa crise que a gente vive, muitas organizações, gente que deu o passo de criar CNPJ, de organizar seus projetos, suas atividades, e a organização fechar com o pires na mão. Né? Então, não é só capacitação, porque muita gente se capacitou e não consegue. Muitas dessas organizações, por exemplo, para eu ir fechando, trabalharam muito nos últimos anos com a expectativa dos fundos públicos, né? Ponto de cultura, edital de cultura, para dizer um setor amplo que eu vi muita organização. Por outro lado, pouca recurso do setor público, do setor privado, perdão, para apoiar essas organizações em específico. Então, não sei se vocês estão me ouvindo, porque está todo mundo congelado. Estamos, está cortando, estamos, e eu te peço para fazer um fecho. Tela. Eu acho que congelou para ele. Então, eu acho que é uma via de um lado. Henrique, do outro lado, muito do ruim lado da oferta, tem que acelerar a construção de políticas de grant making. Obrigada, Henrique. Se eu entendi, você finalizou. Eu estava te contando que ficou um pouco ruim de te ouvir no final, mas a gente conseguiu pegar a grande parte da mensagem, assim espero. Tá, muito bem. Se você quiser voltar com a câmera, não sei nem se você congelou aí. Então, gente, a gente teve um comentário, né, da Paula. Paula, enfim, reforçando a fala da Márcia aí do importante que é a gente olhar para isso a longo prazo, para que essas pequenas organizações não sejam impactadas ou fechem, enfim, vai por aí. Henrique, não sei se você ouviu que a gente te ouviu, mas com pequenos cortes. Então, eu vou passar para o Fernando
Depois, na tua próxima rodada, você pode comentar, tá bom? Fernanda, é isso. Eu acho legal agora o teu olhar aí, que participa de tantas coisas há tanto tempo já no setor, esse olhar também do lugar da universidade. Vamos lá, deixo esse fecho aí com você, com todas as provocações que já houveram, para você fazer um completo aí de tudo isso. Por favor. Legal. Obrigado, Camila. Obrigado a todos também pelo convite, ao GIF. Super legal estar aqui falando junto com a Márcia e com o Henrique. Então, eu vou tentar falar nesses 15 minutos um pouco da visão e da provocação do convite que eu tive, né? De olhar não só para trás, de como, né, as ONGs estão sendo impactadas, a sociedade civil, a filantropia, mas também um pouco mais desse olhar para frente, o que a gente pode esperar um pouco, né? E eu falo, então, eu sou professor da FGV, pesquisador, tenho pesquisado sociedade civil, ONGs, associações e investimento social já há muitos anos, e também tenho participado nos últimos anos, tenho sido responsável no Instituto do Ar pelo Prêmio Melhores ONGs. Então, eu também espero trazer um pouco das reflexões e até dialogando com as falas da Márcia e do Henrique com dados desse tipo. Eu vou tentar falar de 4 temas dentro dos 15 minutos. Se não der tempo, eu deixo um para, se precisar, se der, numa repescagem aí durante o debate, tá bom? Mas eu quero falar de resiliência, estrutura, mega doações e digital. Então, vamos lá. Resiliência, acho que é uma palavra que faz muito sentido para a gente pensar o momento que a gente está vivendo hoje e como as organizações precisam cada vez mais se preparar no médio prazo e no futuro, né? A gente tem um parâmetro, meio de pesquisa, de forma de atuar, muito dominado, inclusive, pelas empresas, pela gestão empresarial, de buscar cada vez mais eficiência. A gente cobra isso do governo, o governo precisa ser mais eficiente, muitas até dessas capacitações de ONG tocam muito nesse ponto, como é que você é mais eficiente. Eficiência, lembrando, é muito aquela ideia de você aproveitar ao máximo os recursos que você tem, de fazer mais com menos, de fazer bem feito, de fazer gastando a mesma coisa, conseguir mais, ou gastando menos, mesmo assim, conseguir mais. E acaba dando uma ideia para a gente muito de especialização. As práticas, muitas vezes, eficientes, as empresas que se tornam muito eficientes, elas meio que vão cada vez mais tendo um foco mais claro. O que muita gente tem mostrado, e começa a surgir, inclusive, uma área de estudo, é mostrando a importância da resiliência para a sobrevivência a longo prazo das organizações. A resiliência é um outro tipo de olhar sobre as organizações, não é dessa eficiência máxima, mas é a capacidade de se adaptar a um ambiente que muda, de se antecipar e responder a essas mudanças no ambiente. Pequenas mudanças que vão acontecendo ou grandes choques como esse que a gente está vivendo agora na pandemia e no Covid. E por que isso é importante? As ONGs sempre tiveram uma grande capacidade, de alguma forma, de resiliência. Como as ONGs, né, tentam lidar com problemas gigantes, né, desigualdade, pobreza, preconceito, etc. E geralmente recursos aquém do que elas gostariam, elas já desenvolveram várias capacidades de trabalhar com voluntariado, de criatividade, de conseguir mobilizar redes de solidariedade que, de alguma forma, dão essa capacidade de resiliência. Cada vez mais isso vai ser importante, gente. A gente ainda não sabe quantas ondas de Covid vem, né? A gente nem passou pela primeira, mas já dá para antecipar até surgir, enfim, cura, até surgir vacinação, ainda vem outras ondas. A gente está meio deixando de lado, quase esquecendo que tem também aquecimento global, todas as mudanças que vêm disso. Então, cada vez mais vai ser importante as ONGs serem resilientes. E para quem financia, profissionalização, a gente não pode passar só pela questão de ser mais eficiente. Cada vez mais a gente vai precisar pensar nessa questão da resiliência, seja pelo lado de cada organização individualmente e do setor como um todo. Essa preocupação que o Henrique e a Márcia colocaram, como é que as pequenas, como é que as organizações mais de base comunitária sobrevivem, cada vez mais isso tem a ver com esse fortalecimento da resiliência do que só com eficiência. Isso leva diretamente ao segundo ponto que eu queria falar, que é a questão de estrutura.
né? Nas melhores ONGs, quando a gente fala dessa premiação, a gente no fundo, muitas vezes, quando faz esse checklist, muito é de estrutura. Tem estrutura para captação de recursos, tem práticas estruturadas, institucionalizadas de transparência, de comunicação. Então, para que existem as ONGs, né? E, em grande medida, elas existem para dar estrutura aos sonhos que a gente tem, a atuação que a gente quer ver o mundo, né, ser diferente, porque a gente não aceita uma injustiça, porque a gente não aceita uma desigualdade. A gente pode agir cada um individualmente, mas nas últimas décadas, nos últimos séculos, se vê essa ideia de que se organizando, estruturando, a gente consegue mais. Agora, a gente está vivendo esse momento agora de muita coisa espontânea, né? Quase que do nada surgem 5 bilhões que a BCR capturou no monitor, o GIF também. Então, e o apoio espontâneo, as correntes mais ou menos estruturadas que surgiram. O grande desafio que a gente tem nesse momento, e nos próximos meses e o ano que vem, é dar estrutura, é transformar isso emergencial e urgente em correntes mais consolidadas de apoio e solidariedade. É não perder toda essa comoção, todas essas demandas, essa vontade de ajudar que as pessoas, que as empresas, que o governo tem. Como é que a gente, né, sai só desse modo crise emergencial para algo mais estruturado, né? Inclusive porque as demandas, né, tudo bem, o Covid algum dia vai passar, etc., mas como a gente sabe, que já foi falado, as demandas mais de base, de fundo, de desigualdade, pobreza, racismo, falta de acesso a direitos básicos comuns continuam e durante muito tempo vão sentir o agravamento que vieram dessa crise. Então, um grande desafio que fica para as organizações é o de conseguir transformar esse emergencial e urgente em algo mais estruturado. E para os financiadores e parceiros também, né? Não é legal, fiz a minha parte na Covid, agora voltou ao normal. Não, peraí, né? E como é que a gente mantém, eu vi que vocês discutiram, né? Tem discutido como é que os financiadores podem ser menos burocráticos, fazer menos exigências excessivas em cima das ONGs, confiar mais no trabalho das organizações. Como é que a gente parte para um novo normal, talvez nessa relação um pouco mais igual, menos desequilibrado de relações de poder e tudo mais, né? Terceiro tema que eu trago, e que é muito pontual, mas eu acho que talvez ele diga muito sobre o momento atual que a gente vive no mundo, que é o que a gente poderia chamar da chegada das mega doações no Brasil. Essa doação do Itaú, de mais de R$1 bilhão, do meu conhecimento, é inédita no Brasil. A gente, né, nunca viveu algo nesse padrão. A gente tinha formações de fundações que já mobilizavam centenas de milhões de reais, inclusive do próprio Itaú, do Bradesco, algumas dessas grandes iniciativas, mas de uma vez só, um valor tão alto, um valor para uma causa, para ser gasto agora, não para criar necessariamente um fundo que vai ser gasto ao longo de anos ou décadas, é bastante inédito. E, em alguma grande medida, isso segue uma tendência mundial. A gente tem vivido nos últimos anos, principalmente entre esses bilionários da tecnologia, né, os nomes que a gente conhece, o Bill Gates, o Zuckerberg, o próprio Steve Jobs, o Elon Musk, todos esses, eles têm se comprometido e feito doações na casa de bilhões de dólares, às vezes até mais. O Jeff Bezos, da Amazon, se comprometeu recentemente a doar 10 bilhões de dólares para combater o aquecimento global. Tudo bem, é o homem mais rico do mundo, não vai fazer tanta falta, vamos dizer, mais ou menos dinheiro de bolso para ele. Mas, enfim, o que essas mega doações significam, né? Primeiro, por que elas são diferentes de uma doação normal? É claro, primeiro a escala. Essa doação do Itaú, se a gente for comparar com a média doado pelo brasileiro típico, naquela pesquisa do IDES, equivale a 5 milhões de brasileiros, mais ou menos, né? Uma doação do banco, 5 milhões de brasileiros.
As 100 melhores ONGs do Brasil, ano passado, elas captaram cerca de 4,5 bilhões de reais. De novo, só o Itaú, numa tacada, doou quase 25% disso, né? Então, a escala é de uma ordem muito diferente. Isso traz muita publicidade para essa doação. Publicidade em todos os sentidos, né? A gente tem visto as propagandas que o Itaú tem feito para se comunicar, mas se fala muito, aparece na imprensa, o pessoal discute, etc. E junto com isso, muita influência por parte do doador. Tem uma série de riscos nessas mega doações. Tem riscos quando tem pouca transparência, pouca accountability. A questão da governança é complicada, né? Você dá um peso muito grande para esse doador e, às vezes, ele tem capacidade de influenciar muito o debate e as práticas num setor específico. A gente viu isso com doações do Bill Gates lá na África, em relação ao tipo de apoio de saúde, de ouvir pouco as vozes locais. Tem o caso do Zuckerberg, do Facebook, que doou 100 milhões para reformular totalmente o modo de ensino lá em New Jersey, e claramente deu errado, e muita gente criticou que ele não tinha ouvido os especialistas, não tinha ouvido quem trabalhava na área, professores, etc. Então, tem muito problema aí que pode vir de uma governança confusa, né? Também é um sintoma da desigualdade crescente que a gente tem no mundo, né? Que algumas poucas pessoas e empresas consigam mobilizar tanto dinheiro. E tem um risco que já se observou, tem algumas evidências disso lá fora, de que se isso começa a virar uma prática muito comum, pode talvez desincentivar que as pessoas doem, né? As pessoas que hoje em dia estão sensibilizadas, doando R$10, R$50, R$100, vem uma doação dessa, tem gente que vai pensar, por que faz sentido eu doar aqui R$10 se o Itaú está lá doando 1 bilhão? Né? Então, é um risco, de fato, que aconteça. E o caminho, talvez, para a gente combater isso, principalmente, é de pensar em governança mais compartilhada, transparência absoluta no que é feito e como é feito, valorizar o envolvimento de outras lideranças, especialistas, lideranças sociais, representantes das comunidades, e principalmente reforçar também nas megadoações uma prática de financiamento mais participativo e colaborativo, que atenda a demandas de quem vem, de quem está mais justamente próximo da base. Tá? Não quero julgar de alguma forma o Itaú, não estou falando se o dele está mais para os problemas ou mais para as soluções, só alertar um pouco do que está. Tá? O último tema que eu vou pincelar aqui para conseguir fazer um fechamento é a questão do digital. Tem até a palavra da moda, né, nas empresas, no governo, a transformação digital. É um tema que começa a aparecer muito forte em organizações fora do país e me parece que o Covid, de alguma forma, acelerou isso também para a sociedade civil brasileira, né? Várias organizações começaram a fazer sua ação social também no digital, antes era basicamente no presencial. Às vezes não dá para fazer isso, tem muita questão de ação social, cuidar de públicos totalmente desamparados de doenças, portadores de doença. A gente não vai transformar isso 100% digital, mas muita parte da nossa ação de captação de recursos, de comunicação, de criação de bases, de ampliação de legitimidade que as ONGs estão tendo muitas vezes que começar a se virar. Para os financiadores, para as ONGs tem esse desafio. Para os financiadores, dois caminhos financiadores e quem trabalha mais nessa base de apoio, né? Como é que cada ONG, cada pequena ONG voluntária de R$10 mil de orçamento, 50 mil, não vai conseguir investir nisso. Então, como é que os financiadores conseguem financiar e disponibilizar soluções abertas, acessíveis, disponíveis para as pequenas ONGs, e arriscar mais, experimentar mais, né? Como é que os financiadores também financiam esse tipo de coisa, de, sei lá, melhoria de dados, essa questão de dados, nem deu tempo de entrar aqui, mas enfim, que é cada vez mais discutida. E para fechar, gente, eu queria que essa situação, de forma nenhuma, a gente esqueça uma função primordial das organizações, que é fiscalizar e pressionar os governos, além do mais nesse momento que a gente está com todos os riscos aí de ruptura democrática, né? De novo, para pôr em perspectiva, a mega doação do Itaú é muito grande, mas é pouco mais do que a Prefeitura de São Paulo gasta em merenda escolar todo ano para alimentar 1 milhão de alunos. Então,
o governo tem uma responsabilidade fundamental, gente. Não dá para a gente discutir essas coisas enquanto não sai uma renda básica, ou enquanto não se acha jeitos melhores de pagar essa renda emergencial do governo. Então, os grandes problemas a sociedade civil não vai dar conta sozinha. E a gente não pode esquecer dessa responsabilidade das organizações de financiar, das organizações de atuarem, dos financiadores de criarem meios para que as ONGs fiscalizem e pressionem empresas e governos para atuar, aqui no Brasil e em nível global também. Obrigado. Opa, estava com dificuldade de tirar meu mudo. Muito obrigada, Fernando. Uau, né? Acho que a primeira coisa que eu falo é essa. Foi muito bacana, eu acho, essa sequência. Escutar o Henrique, depois ouvir a Márcia e esse fecho com o Fernando foi realmente assim, foi me inspirando, né? Eu vou parar de comentar, apesar de estar super empolgada por comentar um monte de coisa, para abrir para vocês, né? Para todo mundo que está nos escutando. Eu queria fazer um único comentário, que a gente falou disso outro dia, que é o que você tocou, eu acho super relevante, Fernando, que é há anos, né? O GIF agora cumpriu semana passada, ou faz, já não sei, 25 anos de idade, né? Foi o aniversário do GIF. E vem ao longo desse tempo todo discutindo a questão de uma filantropia estratégica, né? E o que é isso, e como caminhar para isso, enfim, essa necessidade da filantropia cada vez mais ser estratégica, né? E agora vem um outro chamado, que é o chamado para essa filantropia ser uma filantropia política também. Então, conectando a isso que o Fernando fala, as organizações pressionando, porque sem a política pública ao nosso lado, ou enfim, sem esse... É uma coisa que o GIF também fala há muito tempo, né? A importância desse tripé do setor público, do setor privado e das organizações da sociedade civil. Então, se a pandemia trouxe também outra das coisas que ela escancara, essa necessidade de um trabalho em rede, né, fortalecer isso, também já vínhamos falando desse tão importante tripé. Mas eu acho que pensar nessa filantropia política agora, nesse papel, nesse chamado que ela tem, é algo que nos diz respeito, né? Enfim, seria isso. Bom, pessoal, muito obrigada a vocês três. O microfone agora está aberto. Gostaria de saber se alguém quer falar alguma coisa. Eu tive alguns comentários aqui no chat. Não sei se a Silvia, que já fez algumas colocações que eu super agradeço, gostaria de abrir o microfone e falar um pouco, mas fica o convite aí para outros também abrirem seu microfone e comentários, perguntas. Tenho certeza que não faltarão intervenções. Graciela está com a gente, JP está com a gente, a Cris também. Eu posso falar, Camila? Muito bom, obrigada, Graciela. Toca lá. Então, bom, muito obrigada a Henrique, a Fernando e a Márcia pelas apresentações e por provocar essa discussão tão relevante. Eu realmente, assim, a partir da fala de vocês, e é uma coisa que eu venho refletindo, né, no contexto da rede, é sobre a importância de pensar não apenas nessa grande filantropia, né, nesses bilhões de reais, né, que foram captados ou doados no contexto do Covid, mas também é importante a gente pensar, e é uma provocação coletiva, né, em como dimensionar também tudo o que acontece na base, no campo da filantropia comunitária, né, porque isso também é um aspecto super importante, super relevante, que embora não se trata de bilhões, né, é um trabalho super efetivo, super importante. E, na verdade, ali que eu acho que os fundos da rede têm um papel super importante, e a Casa Fluminense é membro da rede, porque, na verdade, embora a rede, obviamente, também entrou nessa dinâmica de fortalecer a sociedade civil e de apoiar organizações da sociedade civil, né, estou falando dos membros da rede, né, na verdade, foram captados, ou mobilizados, ou realocados aproximadamente uns 6 milhões de reais, né, para apoiar iniciativas vinculadas ao enfrentamento do Covid. Mas o importante também é entender, né, nesse contexto, não apenas o recurso mobilizado, o recurso captado, mas o recurso doado para a sociedade civil, né, e o destino dele, né? Porque, na verdade, eu acho que essa é a parte que está faltando nessa discussão, talvez é tudo muito incipiente. Nós sabemos que esses bilhões, provavelmente muitos deles vão estar destinados diretamente à saúde básica, ao SUS, à compra de equipamentos, etc. Mas o dinheiro mobilizado
por exemplo, pelos fundos da rede, já tem um destino completamente definido, que são as organizações da sociedade civil. Então, é um recurso mobilizado, né? São 5, 6 milhões que foram doados entre o Fundo Baobá, Fundo Brasil, Fundo Casa e outros, né, fundos que também estão doando para a sociedade civil, que são fundos comunitários. E, na verdade, é isso. O que me preocupa dessa discussão, né, é o destino dele, né? Isso também deveria ser monitorado. Não apenas o recurso que é captado, mas o recurso para onde ele é destinado. E, na verdade, um pouco a partir da fala do Henrique, né, de ele realmente detectar que existe esse vácuo no financiamento das organizações da sociedade civil, que movimento seria possível para que uma parte desse recurso possa ir para a sociedade civil, né? Porque, de fato, né, como o Henrique comentou, a filantropia comunitária e a sociedade civil como um todo está ocupando um papel absolutamente fundamental, não apenas na distribuição, mas também na articulação de um conjunto de iniciativas super importantes que está acontecendo lá na ponta, lá na base. Esta é uma provocação, é uma reflexão para a gente fazer conjuntamente. É isso. Cami, posso seguir aqui? Obrigada. Bom, obrigada aos três. É sempre bom ouvir, né? A gente tem promovido muitos espaços como esses, né? Enfim, ouvido muita gente. É isso, sempre vão chegando ideias novas que vão fazendo o panorama ficar mais amplo, enfim, mais completo. E me vieram milhares de coisas para falar, mas fiquei com vontade agora de falar depois da Graciela, porque acho que uma das coisas boas, digamos, né? E cada vez mais, assim, eu tenho visto que a gente pode olhar para tudo isso que está acontecendo, né? Pensando aqui nas organizações da sociedade civil e na filantropia, tem um monte de oportunidade, a gente pode transformar tudo isso em coisas boas e positivas, mas também tem ameaças, né? Acho que ficam escancaradas as questões que a gente já tinha, como tem aparecido aqui recorrentemente nos web hours, né? Quando a Graciela fala, né, da destinação do recurso, o que eu tenho, e aí é mais uma percepção, né, nas conversas, nos espaços, do que dados, né? A gente não tem dados de fato nesse momento, né? Mas acho que uma das coisas positivas, talvez, desse processo todo, né, da resposta à emergência, dessa mobilização sem precedentes e da resposta, é que ficou claro aqui na pandemia que é muito difícil responder, né, responder com essa agilidade e fazer o recurso chegar onde ele tem que chegar, se você quiser executar projetos próprios, né? Então, o que eu acho que eu tenho visto é que, para que as organizações possam fazer com que o seu recurso, tanto próprio como mobilizado, chegue aonde precisa chegar, ela precisa trabalhar em parceria, né? Claro que aqui a gente não está falando só de parceria com organizações da sociedade civil, né? Esse recurso não está indo só para organizações da sociedade civil, mas é preciso fazer grant making, mesmo que não seja para organizações da sociedade civil, né? Pode ser grant making para um hospital, pode ser para a gestão pública, pode ser para organizações da sociedade civil, tanto organizações maiores como organizações mais de base, né? Ou inclusive, às vezes, o dinheiro precisa chegar para uma organização que nem está formalizada, né? Como o Henrique trouxe lá na fala dele, de quem está fazendo esse papel lá na ponta de distribuição, é a liderança comunitária. A liderança comunitária, ou movimento, ou grupo ali de base, não necessariamente é uma organização formalizada, né? Então, acho que uma das coisas que fica muito claro aqui, né, e que é um tema que a gente vem trabalhando há muito tempo aqui como setor na filantropia brasileira, né, a importância do apoio, do grant making e tal, fica muito óbvio aqui na pandemia, né? Se não for assim, o recurso dificilmente chegará, né, a não ser em projetos muito específicos, mas nas necessidades mais urgentes, o recurso não chega se não for através do apoio a outras organizações, sejam elas de que tipo forem, né? E uma outra coisa também, aqui, dialogando aqui com a fala da Camila, né, um pouco da filantropia estratégica versus a filantropia política, né? Na última reunião das reuniões semanais que a gente faz com os investidores sociais, né, do grupo de articulação que o GIF criou aí como um espaço de troca, né, e de reflexão, né, sobre a resposta e tal, a gente convidou o Benjamin, o diretor da Wings, né, para trazer um panorama internacional. E ele fez uma fala, né, que, enfim, me fez enxergar de um outro jeito, né? Acho que tinha um debate aqui
uma questão que aparecia, né, para as organizações. A gente vem há muito tempo falando sobre como ser mais estratégico, né, no investimento social privado, no investimento filantrópico, né? Passamos as últimas décadas pensando sobre isso, e de repente chega uma emergência que demanda uma atuação tão assistencial e emergencial, né? Porque a gente tem que distribuir, sim, cesta básica, a gente precisa distribuir apoio de renda, né? Precisa dar dinheiro na mão das pessoas para elas conseguirem sobreviver, né? A gente precisa distribuir equipamento para hospital, né? Respirador, EPI, itens de higiene, né? Ao mesmo tempo, a forma como isso vem sendo feito, né? Como isso precisou ser feito de modo muito ágil, de modo muito rápido, que foi muito em colaboração, né? Então, tanto colaboração no sentido de apoio a outras organizações, como colaboração entre investidores sociais, colaboração entre investidores sociais e políticas públicas e as gestões municipais, né? Também traz uma dimensão estratégica, talvez também nunca antes vista nessa dimensão, né? Desse tamanho, né? Então, é curioso como a resposta assistencial se combina com uma dimensão estratégica muito forte, muito importante, né? Que é o que a Cami aí chamou de filantropia política. Eu diria até que filantropia estratégica, investimento social estratégico, né? Ação cidadã é uma ação política, né? Em última instância, né? A ação cidadã tem que ser vista como uma ação política, né? E como uma ação política fundamental e estratégica. A ação cidadã é estratégico para um país, enfim, diverso, plural, que tem uma democracia forte, né? Então, acho que é isso também, somar reflexões aqui mais do que perguntas, mas também super querendo ouvir e dialogar com vocês três a partir disso. E, Graciela, só respondendo sua pergunta, acho que tem uma iniciativa aí feita em colaboração, né, da BCR com o GIF, que vai estimular para que os doadores sejam mais transparentes no destino das suas doações, que está sendo criada. E também a Fundação José Luiz de Setúbal está criando um núcleo de pesquisa em filantropia, e um dos pontos de partida de pesquisa, além da filantropia familiar, que faz muito sentido pela natureza da fundação, vai ser a questão dessas doações Covid, tentar montar uma base de dados aí que dê para a gente analisar e começar a criar mais conhecimento mesmo sobre a filantropia do Brasil, né? E aqui, gente, eu uso, olha, a palavra filantropia da forma no espectro para ser mais generalista de tudo, tá? Que eu considero tudo dentro, né? Não vou fazer distinção de investimento social privado com as doações de R$10. Filantropia para mim engloba tudo, desde a mega doação até o dízimo. Muito bom, Márcia. Eu acho uma boa colocação essa que você faz. A gente tem usado muito filantropia e investimento social privado, né? Ou seja, com esse olhar também de querer ampliar essas possibilidades. Eu acho que isso me traz, assim, unindo um pouco o que a Kika falou, eu acho muito interessante isso que você está falando, essa necessidade. Eu acho que a gente está num aprendizado também de a diversidade, como ela é rica, e seja uma diversidade de olhar, de escuta, de atuação, de parcerias. Então, que a gente tem essa capacidade de cada vez mais se ampliar e abarcar um número maior de possibilidades, né? A filantropia, o investimento social privado, a doação de R$10, a doação das grandes empresas, enfim, os olhares dos diversos pontos sociais da nossa sociedade, muito importante, e esse fortalecimento dessa ação cidadã. Isso eu acho muito relevante. Fernando, Henrique, Márcia, gostariam de comentar os pontos trazidos pela Graciela, pela Kika? Eu só queria fazer um comentário em termos de uma pergunta que surgiu ali, né? Se a gente vai dar conta das demandas sociais que estão vindo por aí, né? E acho que como a gente está olhando o financiamento do setor e aí das organizações, vai ser um desafio muito grande. Acho que o Fernando trouxe um aspecto importante, que muitas dessas mazelas, né, tem o papel do Estado aí em encaminhar, e a contribuição da sociedade civil, com esse papel que ela tem de capilaridade, legitimidade, acesso, enfim.
mas a gente vai viver uma crise econômica, já estamos, né, numa desaceleração econômica grande, uma crise econômica que está por vir. Então, para as organizações, a busca de recurso vai se tornar mais difícil, mais acirrada. Então, é um cenário bastante desafiador. E aí, o que já foi dito aqui, de fortalecer o perfil grant-making das organizações doadoras é fundamental, né? Então, para o doador que tenha um pouco de recurso, tentar ser mais eficiente. Acho que a Márcia travou para mim. Acho que para todo mundo. Sim, para todo mundo. Travou. Sim. Travou. Eu fiquei com medo Uma agora. pena, eu também. Foi, Márcia, voltou? Eu tô aqui. Volta. Voltei. Eu não sei. Mas está falando que não tá estável a minha internet aqui. Mas, enfim, o que eu estava falando é isso, né? Para os doadores, de que se eles puderem, então é isso, assumir mais esse papel de grant-making no seu investimento social. Acho que tudo pelo que foi colocado, né? Desse exemplo do como é reagir rápido e fácil, fazendo parcerias de forma mais articulada. Pensando em pequenas doações fazem muita diferença, né, para o investidor social. Se ele está acostumado a apoiar projetos de 100, 150, 10 mil reais para uma organização, 20 mil reais, a gente vê o que o Matching Fund do Em Frente, né, com pequenos projetos ali, 15 mil, 20 mil, nossa, faz muita diferença, né? Então, dar mais capilaridade para realmente essas pequenas organizações ter esse poder de reagir e fazer diferença nas comunidades, porque isso é que vai, de fato, com as desigualdades crescendo, que vai fazer... Não é o que vai fazer a diferença, mas é um papel importante nisso, e que, às vezes, para o investidor social... ele gosta de ter muito mais controle, até simplificar um pouco sua vida, né, em apoiar projetos maiores, com poucos parceiros e tudo mais. Mas hoje acho que a gente tem bons exemplos, e pegando o gancho no que a Érica falou, né, de que se vê fazer em parceria, mas também a forma de fazer. Eu acho que deu exemplos dessa metodologia, dessa estratégia. Então, você pega aí até essa parceria que tem da Titi Setúbal com a benfeitoria, né, onde tem um fundo que você faz um matching. Quer dizer, você mantém a sociedade doadora, você põe 2 para 1, cada R$1 que o indivíduo doa. Os fundações, né, que são mais um pool ali de investidores sociais, né, que cada um aportou um tanto de recurso, equipara com 2, quer dizer, você tem mecânicas criativas também de engajar a sociedade, né, de fazer um pool de recursos, enfim, e de como chegar nesses pequenos projetos, que é um desafio de fazer triagem, né, e de financiá-los. Então, acho que são saídas aí interessantes de olhar essa experiência Covid aí com uma lupazinha para tirar esses aprendizados. Talvez se eu puder... Quer falar, Henrique? Eu acho, Fernando, que eu ia fazer um gancho muito direto aqui com a fala da Márcia. Perfeito. Obrigado. É isso, dialogando com o ponto da Graciela, eu acho que a Graciela chama atenção para coisas importantes, tem a dimensão da transparência, para onde é que vai o recurso. A Graciela chama atenção importante para um trabalho que já vem sendo realizado, né, dos fundos independentes, né, quer dizer, dos fundos hoje, por exemplo, abrigados na Rede de Filantropia por Justiça Social, né, que a Casa Fluminense também faz parte. É um trabalho que, sem dúvida, é uma referência para quem quer fazer grant-making aderente, né? Essa transição que a gente tem falado aqui, que eu vou ficar reforçando aqui com uma ênfase, acho que, em primeiro lugar, que uma organização, sei lá, um instituto que não trabalha com filantropia, quero fazer, vou destinar recursos para isso. Né? Como a Márcia falou, recursos de 10, 20 mil reais por organização faz muita diferença, sim. Eu acho que uma dica é olhar o trabalho que os fundos da Rede de Filantropia vêm fazendo, e mais do que olhar, eu acho que trabalhar com parceria, porque também não é simples. Alguém tem 200 mil reais, eu vou apoiar aqui 10 organizações com 20 mil reais. Como é que faz? Como é que seleciona? Não é uma coisa
simples. Eu acho que esses fundos acumularam um know-how, né, um conhecimento, uma sabedoria importante ao longo dos anos, né? Então, eu deixo aqui até a sugestão de construção de parceria com esses fundos é importante. Sei lá, uma organização aqui quer fazer um trabalho sério sobre questão racial, vale a pena bater na porta do Baobá e ver o que pode fazer junto. Eu quero fazer um trabalho forte com questão de gênero, para doar para organizações locais que atuam com questão de gênero, um fundo Elas da vida. Enfim, os exemplos podem se estender. Direitos humanos, o trabalho incrível que o Fundo de Direitos Humanos faz. Normalmente, esse trabalho de conseguir selecionar organizações na ponta, né, de frente para violações de direitos muito graves, né, e como é que dá o apoio para que essa organização resista e continue o seu trabalho e crie impacto, né? Então, acho que olhar para esse trabalho e, eventualmente, parcerias, eu acho que é um bom caminho para acelerar essa transição que a gente precisa fazer aí do perfil das nossas instituições. Era essa parte. Obrigado. Legal. Só para complementar um pouquinho, dialogando também, inclusive, com a fala da Graciela, essa maior diversidade de modelos e práticas de grant making, de fontes de financiamento é fundamental, né? Quando a gente volta, eu vou aproveitar e voltar um pouquinho aos dados dos 100 melhores ONGs. As principais fontes atualmente dessas ONGs, dessas 100 melhores, são governo, 24%, empresas e fundações corporativas, institutos, fundações corporativas, 22%, indivíduos, 18%, e depois vem com um percentual menor, venda de produtos e serviços, fontes internacionais, eventos, outras organizações da sociedade civil, etc. Mas, ou seja, se a gente pega os dois primeiros, quase metade, governo e empresas, são as fontes mais estruturadas, as que mais demandam estrutura, muitas vezes, das organizações, para conseguir acessar, né, de conseguir fazer relatório, de entrar num processo, num edital seletivo muito complicado. Então, vamos dizer, quando a gente olha, né, se a gente muda esse recorte só das 100 melhores para as inscritas no prêmio, mas as de pequeno porte, essas mais de base comunitária, mudam as fontes, né? Eventos, pessoas físicas continua relevante, doações em espécie, não em dinheiro, né? Então, a gente ainda tem essa distância muito grande, né? E a gente precisa cada vez mais dessas outras fontes de filantropia, de financiamento, que consigam estar justamente muitas vezes onde os governos, as grandes empresas não conseguem chegar, sem dúvida. Obrigada, Fernando. Fiquei aqui no mudo, pensando se alguém gostaria de entrar. Não sei se... Acho que eu queria... Boa, Aline, vamos lá. Não, Zé, você quer falar? Pode ir. Não, vai lá, depois eu falo, Aline. Tá. Não, obrigada também, agradecer o Henrique, o Fernando, a Márcia, aprendi muito com vocês hoje. Eu acho que tem um comentário e depois uma ou duas perguntas aqui. Talvez uma que se divide em dois. Acho que o primeiro só não posso deixar de falar, porque a Márcia fez esse gancho e é uma parceira nossa na discussão de tributação da doação, né? Desse ser uma barreira para que as doações consigam acontecer, fluir, chegar, né, nas organizações. Enfim, algo que muitas vezes fragiliza também, né, as organizações, uma dificuldade de conseguir entender como é que funciona esse tributo. É um tributo complexo, extremamente complexo, né? E é interessante, enfim, só queria fazer um comentário, porque essa semana mesmo a gente teve uma reunião do nosso grupo, do Sustenta, né, que o JP estava acompanhando, e a gente falou um pouco de como o contexto, nesse contexto agora, né, da pandemia, surgiram projetos em diversas assembleias justamente para isentar o ITCMD, né, que é o tributo que incide sobre as doações e heranças, né, mas para isentar o ITCMD dessas doações que são as doações aí de interesse público, né, doações que são
para organizações, enfim, para ações voltadas para a sociedade como um todo. E acho que isso é um sinal de como, de fato, essa barreira está presente, né? Porque se está pipocando o projeto em todas as assembleias, é porque ele é um problema. E aí começou a surgir, opa, pessoal, estamos tentando aqui captar com campanha, captar para determinadas iniciativas, mas temos esse entrave. Então, enfim, isso acho que é um sinal e tem toda essa discussão, né, também uma discussão aí no âmbito dos estados e no âmbito nacional, como você bem mencionou, que tem também, né, a PEC da Mara propondo na incidência do tributo, enfim, aí nos estados projetos propondo a isenção, né, desse tipo de doação de interesse público. Enfim, só um comentário porque é bem visível o número de projetos que surgiram por diversos estados nesse sentido. Tá, acho que agora, fazendo uma pergunta mais específica para vocês, né? Sobre destinação de recursos, também fiquei aqui instigada pela fala da Graciela. Uma das coisas que também queria perguntar, não sei como é que vocês estão percebendo a destinação nesse contexto, que tem uma mobilização grande, né? Ainda um contexto terrível, mas uma mobilização da sociedade. Como é que está sendo os recursos, a disponibilidade de recursos para financiar as organizações institucionalmente, né? Que não é um debate que a gente também tem um tempo, né? Que é importante a gente, especialmente no nosso caso aqui, né? Falando o ISP ser mais doador e também apoiar as organizações no seu funcionamento institucional, né? Que é meio dar aquela condição básica mínima para que elas consigam depois, né? Ter projetos, enfim. Executarem aí as suas ações fins, mas elas também precisam de uma estrutura mínima para funcionar. E acho que, não sei como é que nesse contexto, se isso não pode estar mais fragilizado, né? E talvez também ainda mais difícil de fazer esse tipo de captação. Então, mas não sei, estou aqui pressupondo mesmo, queria saber de quem está acompanhando muito mais de perto o assunto, como é que vocês percebem. E um outro também tem a ver aqui também destino de recurso, que é como também tem sido a disponibilidade de recursos, se é possível perceber alguma, para ações, para financiar também as organizações fazendo ações de incidência política aqui, né, ou de advocacy, porque também como vocês lembraram, as organizações nesse contexto têm tido um trabalho fundamental, assim, a gente pode, só recentemente, a gente pode mencionar alguns casos como o auxílio emergencial, né, que como bem lembrou o Francisco, precisa de Estado, né, mas também precisa de organizações pressionando o Estado para dar resposta, né, ou como vai ser essa resposta. Enfim, tem vários debates que são feitos aí no Congresso ou não só no Congresso, também em outros âmbitos, mas que é super importante que tenham organizações ativas acompanhando e tentando influenciar, e que está mais difícil ainda nesse contexto digital, né, por outro lado, assim, de conseguir acessar parlamentares, de conseguir fazer alguma pressão. Então, não sei se vocês têm alguma leitura sobre como isso está, sobre essa destinação de recursos para esses dois casos. Obrigada. Olha, começando aqui a responder, para essa parte de sustentabilidade e da infraestrutura da organização, com certeza tá muito ruim. Porque se você imaginar que a maior parte das doações estão chegando para as organizações in kind, assim, em espécie, é o que o Henrique falou. Chega lá a cesta básica, mas e aí, tem a pessoa. Então, eu estava daí com o meu outro chapéu aqui de doadora pela fundação que eu assessoro, negociando lá na ponta, é impressionante com as organizações, que é isso, nós somos diretores que voluntariamente estão indo lá distribuir as cestas básicas, né? E é engraçado porque o setor criou um vício de prestação de conta das organizações. A gente já tem um vício instalado, principalmente nas maiores organizações, que elas nem imaginam em botar recurso, por exemplo, para comprar IPI para o próprio voluntário que está indo distribuir lá, né? Então, assim, foi uma conversa surreal que eu tive com uma das organizações não, mas peraí, você tem liberdade de usar esse recurso, né? O grande montante vai sim para a segurança alimentar, mas qual que é a necessidade de vocês nesse momento, né? Então, com certeza, Aline, é um problema porque
o investidor ele não está vendo isso, a maior parte, principalmente porque é muita dessa doação por impulso, às vezes ela chega em bens e aí o resto da infraestrutura, quem banca, né? Então, com certeza, isso é um ponto frágil desse aspecto, né? E realmente eu vejo que tem um vício no setor. E aí as duas pontas. De um doador, porque você fala assim, eu preciso da transparência das doações. Aí o que o doador faz? Ele cobra da ponta essa transparência. Né? E aí você sobrecarrega no momento de emergência, ainda mais as organizações na ponta com prestação de contas. Então, quer dizer, é um ciclo... Ele é virtuoso, lógico que eu não vou advogar contra a transparência, mas qual que é o limite disso? Tem que ter uma barra aí, né, cara? Eu acho que a gente foi por um processo de burocratização muito grande. Eu acho que o que essa pandemia traz de aproximar o doador com a ponta, né, é isso, dessa confiança que é gerada. Eu acho que dá para você baixar um pouco essa guarda da burocracia, porque você escolheu, você confiou, você está lá na ponta, você está vendo, né? Então você, né? Porque isso onera a instituição. E é isso, uma delas falou assim, não, mas o que você vai me pedir? Porque conforme for o que você vai me pedir, tudo que eu vou ter que te apresentar, não vou querer nem receber a doação. É esse ponto, né, que vem. Então, acho que a gente... E aí, isso é de um lado. E do outro lado é isso, a gente criou um vício das organizações de que nada de recurso pode ir para a área de desenvolvimento institucional, sustentabilidade, tudo mais, que ela nem passa na cabeça dela de pôr quando ela vai te pedir. Então, assim, eu acho que parte dos dois lados aí para a gente mudar esse cenário. Bom, já falei demais. Fernando, você gostaria de ir? Eu vi que você abriu o microfone. Não, ele já estava aberto, desculpa. Não, eu acho que a Márcia respondeu super bem. Eu não sei se a gente colhe mais algumas perguntas, ou enfim, se o Henrique quer comentar também, eu estou tranquilo. Não, eu acho que, eu não sei se o Zé tem uma pergunta ou se ele ainda quer fazer essa pergunta, porque senão eu proponho que a gente encaminhe, são 10:07, a gente tem mais 10 minutos para cumprir o horário, enfim, 10, um pouquinho, passando um pouquinho, e aí então, só entendendo isso, para pedir para vocês fazerem aí os seus 3 minutos finais de fala, ou se estão contemplados, enfim, partiria para um fechamento. Acho que então, Cami, fazer uma provocação levantando a bola para o encerramento e aí, já fazendo isso, fazer o agradecimento. Primeiro, desculpar, meu Zoom travou aqui, meu micro acho que está colocando a língua de fora com essa sucessão de vídeos e tal. Então, eu fiquei aqui na escuta como o Henrique. Sem o vídeo, né? Mas retomando aqui, além do agradecimento, acho que eu fecharia devolvendo a bola para dialogar. A gente fez aqui, né, o foco na crise, o foco na infraestrutura, nas práticas, nos desafios de apoio e financiamento às organizações, que é mesmo o espírito da conversa. Mas eu farei um comentário sobre isso, só para destacar algo que eu acho que é relevante, dá duas dimensões, né? Porque a gente tende, é natural que seja assim, porque isso é fundamental, né? A fazer o diálogo pensando nas duas pontas, né? Financiadores e financiados, né? Organizações beneficiárias de recursos, gestoras de recursos, etc. Eu acho que a gente tem amadurecido e desenvolvido muito nesses últimos anos duas dimensões importantes. A primeira, o fortalecimento da infraestrutura do ecossistema de mediação, de facilitação e de a catalisação dessas relações, né? Então, está aqui a Graciela com a rede de fundos de filantropia, a rede de filantropia de justiça social. Você tem aí várias organizações que fazem esse papel, né, de regranting, de mobilizar recursos de doadores de fontes variadas para destiná-los a causas, poder fazer essa distribuição com qualidade, com capilaridade nas várias causas, nos vários pontos pelo país, né? Acho que outros modelos de fundos filantrópicos, de causas, vão se multiplicando, seja de caráter territorial, temático. A gente tem, né, com a rede, com outros atores, promovido, né, reflexões sobre isso em torno desse arcabouço de filantropia comunitária e de fundos dessa natureza. A gente tem cada vez mais atores, né, Márcia, de a gestão de médios doadores, quer dizer, não vão ter a própria fundação, né, mas que contam com apoio
de organizações que prestam serviço de ajudar a identificar causas, organizações potencialmente beneficiárias, fazer essa gestão funcionar como hubs, com esse outro formato, com esse outro perfil, né? Tem experiências, me ocorre aqui em frente da benfeitoria com a Fundação Chin Setúbal, né, de combinar crowdfunding, quer dizer, microdoações com o aporte fundacional. Citei esse porque é o que está em curso nesse momento, né, mas há vários outros exemplos que mesclam o trabalho de fundações, de institutos, de empresas com plataformas de financiamento coletivo, etc. Então, eu acho que essa infraestrutura de fundos, de organizações de regranting, de combinação de recursos orientados a causas, etc., tudo isso que eu citei, é algo que tem amadurecido e que é da maior importância, né? Não só para alavancar recursos, como para criar condições de gerar mais colaboração, mais perenidade nas relações. Então, eu não resisto a trazer isso, até pelas interlocuções que a gente tem aqui hoje, né? E também, dentro desse contexto, né, quando você tem então esse ecossistema que se amplia, vários doadores, perfis diversos, em causas comuns, fundos, né, a gente lançaria agora no congresso, que foi adiado de maio, mas vamos lançar em agosto uma publicação sobre o que a gente tem chamado de filantropia colaborativa, que é exatamente chamar a atenção, dado esse ecossistema diverso, para arranjos que permitam realizar de maneira, que já tem permitido, né, alianças, fundos, etc., a combinação de doadores de recursos de maneira colaborativa, coletiva, com mais amplitude e eficiência. Então, acho que aqui tem uma coisa que eu destacaria, mas, para ser breve, nessa rodada final, além aí da síntese, eu convidaria os três a trazer um pouco no zoom out, né? E como é que eles veem esse momento para a trilha de longo curso de valorização do papel da sociedade civil e da ação cidadã no país, né? E isso em face de um contexto recente em que se acumulam, por outro lado, muita desconfiança e muitas vezes muita hostilidade, né, em relação ao trabalho do terceiro setor e da sociedade como um todo. Então, como é que eles veem esse momento, seja contribuindo para essa valorização, né, para essa, digamos, aprofundamento, revitalização de uma trilha de longo curso ao longo das últimas décadas de fortalecimento do ambiente do terceiro setor da sociedade civil no país, e como é que eles veem os desafios e os modos para a gente, enfim, a partir desse momento, poder fortalecer a capacidade de trilhar essa trilha, de enfrentar, tanto aprofundar essa trilha, quanto enfrentar desconfianças e enfim, hostilidades para frente. Claro que isso aqui levantaria um outro web hour, né, só para falar disso, mas acho que é legal a gente fechar podendo dialogar com esse contexto mais amplo aí do lugar da sociedade civil na cena, na agenda pública e política brasileira. Olha, posso de supetão aqui, Marcelo, acho que o que a pandemia foi interessante, né? Porque ela uniu todo mundo em prol de uma causa comum. E eu acho que olhando para frente, para a sociedade civil organizada e para o momento que a gente está vivendo, e o que a gente viu esse final de semana aí recente, é que é isso, a gente vai ter que achar os pontos comuns e se unir. Para lutar por coisas tão básicas como é a democracia, que daí permite a existência de organizações como as nossas, e que a gente lute pelas causas que a gente acredita. Então, a régua está bem baixa, em termos de que o denominador comum da onde a gente vai precisar lutar. Isso num cenário pessimista. No cenário otimista é o setor se identificando como setor. Acho que todo mundo tem a sua causa, a sua... a bandeira que atua, seja defesa de direitos, seja a temática climática, seja, enfim, a saúde, a educação, a cultura, mas o fato é que, como setor, nós somos um só. E no cenário bom seria que todo mundo olhasse esse que você falou, né? Essa infraestrutura, essa parte mais macro do setor, e colocasse um pouco de energia para olhar para isso, porque o que a gente viu é que o setor foi virando, né, foi se mantendo nessa coxa de retalhos. Então, quando você olha, a Aline estava falando aí na questão de legal e de regulatória, você tem, né, você está muito setorizado, tudo isso, que complica ainda mais o que funciona. Então, eu acho que esses pontos comuns que a gente viu na pandemia, todo mundo se unindo em prol de um foco, uma determinada causa que deu esse montante, deu esse volume, deu essa visibilidade, seria muito legal. Acho que tanto para o aspecto
que talvez a gente tenha aí que lutar pela nossa democracia, mas também para poder avançar com o setor, essa união é necessária, né? Enfim, então, esse é meu entendimento para avançar. E só terminar aqui agradecendo a participação aqui, já que encerrar minha fala. Obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês, estou à disposição. Quiser bater um papo, é só me procurar e estamos aí. Boa, Márcia, obrigada. Fernando, abriu o microfone? Legal. Vamos lá. Acho que eu vou terminar com uma reflexão, deixa eu tirar do chat aqui para ver. Eu vou terminar com uma reflexão talvez mais de base ainda, acho que muito talvez vá no âmago um pouquinho do que a gente está falando. Eu estudei uns anos atrás, né, a gestão de associações, né? E uma das coisas mais básicas das associações, mais do que uma associação mesmo, como o GIF, como várias outras, é essa relação com o associado, relação com o doador, etc. E da importância dessa relação ser próxima e ser forte, né? À medida que o setor foi crescendo e se desenvolvendo, às vezes tem uma certa tentação de sair dessa micro-relação com tanta gente e tender a focar em grandes relações, né? Conseguir uma doação de uma grande empresa, conseguir um edital do setor público, etc. Só que às vezes a gente perde nisso esse contato tão importante, essa base tão ampla que dá legitimidade, que dá apoio, que dá recurso, que é o que a gente está vendo fazer a diferença agora, né? Um dado só para terminar do Melhores ONGs, né? As 100 melhores, elas recebem apoio regular de quase 850 mil brasileiros. É muita coisa, quase 10 mil brasileiros por ONG. Só que esse número engana, porque a gente tem poucas organizações que têm uma base muito grande de apoiadores. A mediana, ou seja, a organização mais típica entre as 100 melhores ONGs do Brasil, é ter um apoio regular de 200 doadores. É muito baixo esse número se a gente for comparar com outros países. A gente precisa resgatar e reforçar cada vez mais entre as organizações essa capacidade de juntar muita gente, trazer muita gente, voluntário, doador, público atendido, todo mundo junto para trabalhar no prol comum. E cada vez mais, quando a gente tem financiadores pensando questões novas, né? Então, acho que de novo esse exemplo da Fundação Titituba é um exemplo muito legal que ajuda a trazer essas duas coisas, né? Dinheiro grande de fundação, mas que está ajudando também essa micro-solidariedade no nível local. E acho que se a gente vai sair melhor dessa pandemia, se as organizações e se a sociedade voltar cada vez mais a trabalhar junto, a ter essa ideia de que faz sentido o meu trabalho, de não é descrença, que mundo horrível que a gente está, que vai dar tudo errado, não. Que faz sentido isso que a gente está fazendo e que a minha ação faz sentido. Tá? Obrigado novamente pela oportunidade. Muito legal discutir com todo mundo aqui. Obrigada, Fernando. Henrique? Bom, comentando aqui a provocação final do Zé, eu concordo que a sociedade civil, nesse contexto de já alguns anos, né, muito criminalizada, muito, né, até pelo próprio discurso oficial, né, das forças que estão hoje no governo federal, em várias esferas de governo e tal, e mesmo no conjunto, uma parcela da sociedade, né, um descrédito, uma criminalização forte. Eu acho que, nesse momento, a sociedade civil como um todo, a sociedade brasileira, dá um passo à frente quando assume protagonismo em dar respostas para a emergência, respostas mais rápidas que o próprio governo, né? Então, acho que, sem dúvida, a sociedade civil conseguiu um pouco sair das cordas, digamos assim, nessa situação. Mas, enfim, a gente vive hoje um momento muito intenso do nosso país, né? De uma ebulição muito grande, uma sensação que eu tenho que a gente está numa torre de Babel, né? Eu converso muito com o Zé, a gente troca muito, né? Então, são muitas vozes, uma cacofonia, uma dificuldade de se criar coordenação no nosso país, coordenação que certamente não virá do governo federal, mas mesmo
na oposição, a gente também vê muito embaraço, muita bola dividida. Mas, enfim, eu acho que, no fundo, representa a diversidade de opiniões, de visões de mundo nesse país tão multicultural e tão desigual também. Mas eu não tenho dúvida que, no saldo, a sociedade civil, enfim, sai fortalecida desse processo, nesse round aí da pandemia, né? Eu acho que isso se soma ao trilho que o Zé falou de, ao longo dos últimos anos, também vem se dando passos na construção dessa infraestrutura, né, de financiamento da sociedade civil, né? Movimentos têm sido feitos, eu acho que tem esse exemplo em frente só para ficar nesse, mas tem outras questões também, novamente, de ampliar a cultura de doação, isso é importante. Então, eu acho que tem esse saldo positivo e espero que, acho que no nosso setor, esse cenário ajude a avançar nessas agendas aí, tanto do marco legal, né, acabar de vez com o ITD, mas também avançar nessa transição das empresas para a agenda mais de grant making. E eu acho que isso tudo se soma na grande bacia de defesa da democracia no nosso país, né? Eu acho que essa sociedade civil mais vibrante, que pensa como ela própria financia os elos mais frágeis, né, desse ecossistema de participação social, eu acho que a gente, dando passos a partir do nosso setor nisso, né, cumprindo as agendas que já estão dadas para o nosso setor, eu acho que certamente contribuirá no marco geral, né, da defesa da democracia no nosso momento. Eu acho que eu diria com isso. Eu acho que existem muitas dúvidas de como isso, né, aí, como o Zé falou, acho que é um outro debate, né, o debate da democracia em si. Eu acho que a gente tem desafios enormes aí para fazer, mas eu acredito, né, na força da diversidade, da diferença do nosso país para fazer frente a esse cenário aí de retrocesso, para que a gente possa evoluir e superar isso tudo e a gente sair mais preparado para esses desafios. Dito isso, mais uma vez agradeço a oportunidade de participar, de trocar com vocês aqui. O debate foi muito bom, inclusive aí no chat, né? O chat aqui funciona bem. E é isso, foi um prazer. A gente segue aí em conversas, trocas diversas nesse trilho. Obrigado. Super obrigada, Henrique. Realmente, eu estava pensando, você leu meu pensamento, eu estava pensando nisso. Dessa vez a gente trocou bastante no chat, vieram coisas muito sites e bastante participação por aqui. Muito obrigada a todos. Gente, é isso. Eu agradeço muito. Eu queria, só vou terminar falando o que eu sempre falo. Então, quem participa já está. Eles terminam, vai chegando no final do Web Hour, eu tenho vontade de estender mais 1 hora, assim, porque aí a conversa vai entrando num lugar tão incrível. Mas isso é muito positivo, prova que a gente está, enfim, temos muito a falar, estamos unidos, que bom. Acho que o convite é para a gente seguir o GIF, né, essa plataforma de fortalecimento da filantropia, do investimento social privado, que trabalha não só com a rede de associados, mas todos os atores e parceiros que fazem parte desse universo. Então, convida mesmo para seguir nesse trilho de conversas, de trocas e de debates, para que a gente fortaleça cada vez mais e amplie, né, cada vez mais a nossa capacidade de enxergar esse tudo. Então, agradeço muito a todos e todas por mais um excelente Web Hour. E é isso aí, estamos à disposição. Falem meu nome, em nome da equipe do GIF, que está aqui presente, todos à disposição aí para trocas. Qualquer coisa, só acessar a gente. Márcia, Henrique, Fernando, muito obrigada de novo e até breve. É isso aí, pessoal. Zé quer dar uma palavrinha final? Não sei se ele quer falar só um tchau. Não, em absoluto. Só ecoar o obrigado, o ânimo sempre e o gosto da escuta e da troca aqui, e o sentido de que passo numa construção que é contínua, que é de longo curso, né? Que é cotidiana. Então, acho que com todos estavam acompanhando aqui, vamos juntos nela. Obrigado de novo, gente. Obrigada, pessoal. Uma boa noite a todos.